Jesus Cristo, Rei do Universo, uma solenidade litúrgica, queridos irmãos e irmãs, instituída na Igreja em 1925 pelo Papa Pio XI, com o intuito de recordar-nos que aquele menino que nasceu pobre em Jerusalém, em Belém, passou pelas estradas desta história. Ele é o Rei e Deus verdadeiro. Jesus Cristo, Rei do Universo, um Rei diferente, que disse: eu vim para servir e não para ser servido. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E assim os ensinamentos dele, entrando e sendo acolhido como rei, festivamente em Jerusalém, ele entra não montado no cavalo, que era o meio de transporte dos poderosos, mas num jumento, que era o meio de transporte popular. Ali, ele também realiza o gesto do lava-pés, abaixa-se diante dos seus apóstolos e lava-lhes os pés, ensinando-nos a fazer o mesmo que ele assim fez. Ele assume o trono da cruz, de onde ele reina, porque a cruz é o trono em que Jesus escolheu para redimir a humanidade inteira. E ali ele ressurge glorioso, mostrando-nos que veio com o poder e a glória para destruir todos os inimigos. Conforme ouvimos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o último inimigo a ser derrotado é a própria morte, que Jesus derrotou com a sua ressurreição. Nós estamos lendo nesses 3 últimos domingos o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Durante todo esse ano litúrgico que está se encerrando, nós fizemos a leitura aos domingos, principalmente, do Evangelho de Mateus. E estes últimos 3 domingos, nós tomamos conosco as 3 parábolas. A parábola das jovens, as 10 jovens, 5 previdentes e 5 imprevidentes. No domingo passado, a parábola dos talentos. E hoje nós deparamos com essa página tão intensa, forte, que nos faz pensar do juízo final. Alguém poderia dizer: o juízo final é quando a gente morre. Quando nós morremos, na verdade, é o juízo individual, nosso julgamento pessoal. Mas vai acontecer o juízo universal, onde será explicitada toda a graça de Deus espalhada nos corações humanos, a resposta obtida ou não. De tal forma que nesse juízo final nós não seremos perguntados sobre nossos gostos, nossas escolhas, nossas preferências, mas seremos perguntados se nós amamos a Deus de fato. Na Bíblia, 2 vezes, Jesus toma para si esta realidade, quando ele diz assim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não diz que simboliza, ou que lembra, ou representa, mas que é ele próprio. E aqui ele nos diz, quando não acolher ao pequenino, ao pobre, ao doente, ao estrangeiro, ele diz: eu estive doente e cuidaste de mim. Eu estive preso e foste me visitar. Então ele se coloca de fato na pessoa de cada ser humano vulnerável, necessitado do amparo, do amor verdadeiro, da caridade. Nós caminhamos nesta vida, queridos irmãos e irmãs, procurando decifrar cada vez a maneira mais correta
de colocarmos em prática esse amor a Deus por meio do amor ao próximo. Jesus veio mostrar para nós que Ele é o bom pastor. Ele mesmo disse, no capítulo 10º do Evangelho de João, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí vem a resposta do livro do profeta Ezequiel. Muitos séculos antes, Deus disse, eu mesmo serei o pastor do meu povo. E aí vem a concretização dessas promessas divinas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Salmo 22 desta liturgia de hoje, que traz para nós um conforto e uma alegria espiritual muito grande. Eu sou o bom pastor, diz Jesus, e ainda que nós atravessemos por vales tenebrosos, a mão poderosa dele nos conduz. Nós saibamos identificar em Cristo, bom pastor, o nosso Rei, Deus e Senhor, que governa a nossa vida. Nesse Dia Nacional dos Fiéis Cristãos Leigos e Leigas, nós louvamos a Deus pelo trabalho de evangelização que acontece pelo mundo afora, através das iniciativas dos fiéis cristãos leigos e leigas. As próprias vocações ao ministério ordenado dos diáconos, padres e bispos, da vida religiosa consagrada, todas essas vocações nascem de uma primeira comunidade cristã leiga, que é a família, que é o berço de todas as vocações. Que nós saibamos ser gratos a Deus, que confia aos fiéis cristãos leigos o protagonismo da ação missionária. Com a confiança e a liberdade dos filhos de Deus, não cessemos de anunciar o Evangelho, procurando fermentar a sociedade com as sementes do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.